Fala pessoal, mais uma aula, dessa vez região sudeste, aula 2, tá? Vamos trabalhar um pouquinho hoje sobre a ocupação dessa região sudeste, assim como também a sua questão demográfica e uma introdução da sua questão econômica, ok? Pois bem, pessoal, quanto à questão da ocupação da região sudeste, nós temos que lembrar, moçada, que ao longo do processo de colonização, a primeira das atuais regiões do Brasil a ser colonizada foi a região nordeste, certo? Já vimos isso em outras aulas, vimos que realmente os portugueses iniciaram o processo de colonização por lá e demorou um pouquinho para voltar as atenções aqui para o que nós chamamos hoje de região sudeste, tá, pessoal? Quando que isso começa a mudar? Nós tínhamos já algumas cidades fundadas, como é o caso de São Vicente, né, que foi fundada em 1532, entre algumas outras aí, né, próximas ao litoral, como é o caso de Cananéia também, só que somente a partir do século XVII, pessoal, 1600 e alguma coisa, é que realmente a atual região sudeste começa a chamar a atenção aí por parte dos nossos colonizadores, tá? Isso se deveu principalmente ao chamado ciclo do ouro. Ciclo do ouro? Sim, pessoal, nessa região aqui de Minas Gerais, são descobertas aí as minas, né? As Minas Gerais. Isso acaba atraindo muito o elemento português que estava concentrado na região do Nordeste, aqui para a região onde hoje é o Rio de Janeiro e também Minas Gerais, né, pessoal? Onde nós temos aí a incidência, ou tínhamos a incidência desse recurso, certo? Pois bem, pessoal, é dessa época que nós temos aí, por exemplo, a cidade de Diamantina, a cidade de Ouro Preto. Pessoal, Ouro Preto, olha que foto maravilhosa, centro de Ouro Preto, pessoal. Ouro Preto é uma cidade que quem já visitou lá sabe do que eu estou falando. Ela é maravilhosa, ela mostra ali o quanto que esse ciclo do ouro gerou de riquezas naquela época, né? Porque são grandes casarões, são grandes igrejas, muitas igrejas, pessoal, nessa cidade, tudo feito com dinheiro aí do extrativismo na época, né? Diga-se de passagem que foi nessa praça aí, pessoal, que nós tivemos aí a morte do Tiradentes, né? Joaquim José da Silva Xavier, né? Joaquim José da Silva Xavier, o nosso Tiradentes, né? Que acabou sendo morto exatamente nessa praça que eu coloquei para vocês. Mas enfim, é durante o ciclo do ouro, pessoal, que nós temos a transferência da capital da colônia de Salvador, atual Nordeste, para o Rio de Janeiro, atual Sudeste. Por quê? Para ficar mais próximo, né, pessoal, dessa área de produção, né? Para evitar aí o desvio, né? O sumiço desse ouro ou mesmo dos diamantes que eram encontrados aí nessa região de Minas Gerais. Tanto é que essa região ela acabou toda sendo interligada por uma estrada que ficou conhecida como Estrada Real, né, pessoal? Estrada Real. Liga lá desde Diamantina, passando por Ouro Preto, até chegar no Rio de Janeiro, pessoal, tá? Então, essa estrada aí, ela interligava a produção, digamos assim, do recurso até o porto do Rio de Janeiro, certo? Ok? Pois bem, pessoal, tirando isso, nós podemos aí voltar as atenções para a região sudeste, a partir do século XIX, com o chamado ciclo do café. Aliás, o Brasil colonial ele viveu muito essa questão aí dos ciclos, né, pessoal? Primeiro aí nós tivemos ciclo do pau-brasil, aí depois ciclo do açúcar, ciclo do ouro. Aí já na transição aí, né, do Império para a República, nós tivemos o ciclo do café. E ele foi muito importante, por quê? Porque graças ao ciclo do café nós tivemos, durante, né, esse ciclo, a libertação dos escravos, né, a abolição da escravatura e a consequente entrada de imigrantes, pessoal, principalmente imigrantes italianos e japoneses. Lembrando que no caso dos italianos, muitos vinham para a colheita do café, mas também começaram a trabalhar com a indústria que estava surgindo na capital paulista, né? Na cidade de São Paulo. Agora os japoneses, pessoal, já vieram mais para trabalhar realmente na questão da colheita do café, certo? Ambos chegavam ali pelo chamado Porto de Santos, certo, pessoal? Tanto os italianos quanto os japoneses entravam ali pelo chamado Porto de Santos. Não se estabeleceram nas mesmas áreas, tá, pessoal? Os italianos, ó, que vinham ali em grandes embarcações, né? Vinham ali muitas famílias ali nas embarcações. Eles se estabeleceram principalmente na região central ali do estado, né? O interior, mas a região central, onde vocês estão vendo ali que eu coloquei a sigla, né? Mas também chegaram até a região central do Espírito Santo, olha lá,
E muitos italianos foram para o sul do Brasil, pessoal, também nos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. É como nosso foco aqui seria a região sudeste, eu não vou adentrar nisso daí, ok? Já os japoneses, pessoal, se aproveitaram ali para se estabelecer no chamado oeste paulista e também no norte do Paraná, né? Onde nós tínhamos aí o café já expandido ali para as manchas do que nós chamamos de terra roxa, né? Por isso que eu fiz a questão de pintar essa regiãozinha do estado de São Paulo, para vocês terem uma ideia da incidência da chamada terra roxa. Além disso, os japoneses também se estabeleceram na região sul do estado, pessoal, onde eu acabei de colocar agora, próxima à cidade de Registro, onde trabalharam desde o início com a produção do chá. Chá é uma espécie, pessoal, uma espécie de planta da qual você pode fazer uma efusão, né? Você coloca aquilo ali na água quente e faz aquela bebida chamada chá, tá? Então, para eles, assim, o chá é só esse daí. Aquele que nós chamamos de chá de camomila, chá de hortelã, para eles não é chá, são ervas em efusão, certo? Chá para eles é uma espécie, que é essa planta que vocês estão vendo aí, ok? Pois bem, aí nós temos a década de 1920, galera, aí começa realmente a brotar um monte de imigrantes, né? Nós temos os alemães que vão se estabelecer também no estado do Espírito Santo, entrada de espanhóis, árabes, sírios, libaneses, turcos, armênios, judeus. Então, a região sudeste, ela começa realmente a virar uma miscelânea de culturas, né, pessoal? Começa a virar um caldeirãozinho cultural, certo? Paralelamente a isso, nós já estamos vendo aí um processo de industrialização nascente aqui no estado de São Paulo. E isso acaba por atrair, a partir da década de 1930, muitos nordestinos, pessoal. Ou seja, muitos nordestinos saem daquela situação difícil onde viviam em busca de trabalho aqui na indústria nascente aqui do estado de São Paulo. Vinham só para trabalhar na indústria? Não, pessoal. Muitos vieram para trabalhar na construção civil, obras, né? Hospitais, pontes, casas, prédios. Muitos para trabalhar em serviços domésticos, principalmente as mulheres na época, né, para trabalhar de governantas, para trabalhar de empregadas domésticas, para trabalhar ali de serviçais de diversos tipos, né, em diversos locais. Mas a maior parte realmente veio para trabalhar na indústria, né? Muitos homens, principalmente, vieram para trabalhar ali no setor secundário nascente ali no estado de São Paulo, na sua indústria. Ok? Tranquilos? Pois bem, pessoal, agora quanto à população. Quando nós falamos em população na região sudeste, galera, é inconteste, né? Realmente é a região mais populosa do estado, do país, né? Só que o que poucos alunos sabem é que até o século passado, pessoal, até o início do século passado, a região sudeste ela tinha uma população não tão significativa assim, tá? O autor até mostrou pra gente aí, pessoal, essa planilhinha, essa tabelinha aí, né? Do ano de 1900 até 2016. A população do Sudeste passa de aproximadamente 8 milhões para 89 milhões, pessoal. Se eu colocasse isso num gráfico, olha que ascendência, hein? Nós tivemos aí uma multiplicação muito rápida aí dessa população do Sudeste. Para falar a verdade, ó, em questão aí de pouco mais de 100 anos, a população cresceu 11 vezes. 11 vezes, pessoal. Isso não é pouca coisa, não. Peço agora um minutinho da atenção de vocês, pessoal. Deem uma olhadinha, ó, nesse mapa aqui da densidade demográfica da região sudeste. Se nós temos a maior população, com certeza nós temos também, nesse caso, a maior densidade demográfica, né, pessoal? Em algumas áreas aí, ó, como o norte de Minas, varia de 1 habitante a 10 por quilômetro quadrado, mas em compensação nos grandes centros urbanos, nas grandes áreas metropolitanas de São Paulo e Rio de Janeiro, isso pode passar de 280 habitantes por quilômetro quadrado. E lógico, né, pessoal, nem todos os estados cresceram em população de maneira igual, né? São Paulo acabou se destacando muito. Tanto é que hoje nós estamos aí próximos dos 42 milhões de habitantes. Isso significa que a cada 5 brasileiros, um está no estado de São Paulo, só para vocês terem uma noção, ok? E quanto ao dinamismo econômico, pessoal? Se pensarmos no dinamismo econômico, nós temos que lembrar, sim, da questão do ciclo econômico, né? Pô, transferiu a capital da colônia lá de Salvador, no Nordeste, para o Rio de Janeiro. Isso daí já tornou o quê? A região Sudeste o novo polo de atração econômico, certo? Só que nós vimos, pessoal, também já no slide passado, a respeito do café. O ciclo do café no século XIX foi importantíssimo. Por quê? Primeiro, pessoal, eu gostaria de colocar isso daí no mapa, tá? Espacializar para vocês. Tem aluno que acha que o café começou a brotar do nada num monte de lugar ao mesmo tempo. Não.
áreas foram sendo incorporadas aos poucos, né, pessoal? Esse pontinho vermelho que eu coloquei para vocês aí seria a capital na época, né, o Rio de Janeiro. A primeira área de cultivo do café, até aproximadamente o ano de 1850, foi nessa região próxima da região metropolitana do Rio de Janeiro, que na época nem era região metropolitana, né, pessoal? E também um pouquinho ali do Vale do Rio Paraíba, no estado de São Paulo. Aí até 1900, ele expandiu bastante pelo restante do estado do Rio de Janeiro, um pouco pelo Espírito Santo, um pouco também por Minas Gerais, por São Paulo, e por São Paulo continuou se espalhando. Então, até 1950 já estava no oeste paulista, onde vocês estão vendo na corzinha roxa, inclusive chegando ao norte do Paraná, certo, pessoal? Por que o café foi tão importante assim no dinamismo econômico? Alguns fatores. Primeiro, propiciou que os fazendeiros pudessem ter acúmulo de capital, dinheiro, pessoal. Trouxe muita renda, trouxe muito retorno para os fazendeiros, certo? Assim como também, graças ao café, tivemos a entrada dos imigrantes, que eu já falei para vocês. Muitos trabalharam como mão de obra na própria colheita do café, mas também muitos acabaram servindo de mão de obra para a indústria nascente do estado de São Paulo. Ok? Ferrovias, pessoal, para escoar esse café lá do interior de São Paulo até o Porto de Santos, muitas ferrovias foram instaladas, e essas ferrovias acabaram, querendo ou não, criando um sistema de logística no estado de São Paulo que favoreceu muito, não apenas o transporte de café, como também de outras mercadorias e também de pessoas. Certo? E a infraestrutura urbana, muitas cidades, entre elas São Paulo, dentre elas, né, São Paulo, cresceram muito graças à questão aí do café, né, pessoal, de todo o acúmulo de capital propiciado aí pela atividade cafeira, né? Então, muitas cidades começaram a crescer, muitas cidades começaram a ter infraestrutura, ou seja, energia elétrica, água encanada, tratamento de esgoto, entre outras coisas. Isso daí, querendo ou não, acaba sendo um polo de atração para pessoas e também para o quê? Para indústrias, galera. Aqui entra um novo capítulo, ó. Eu entro com o século XX. Tudo essa soma que vocês estão vendo aí resultou num processo de industrialização aqui no estado de São Paulo, certo? Só industrialização? Não, pessoal. Também a formação de uma classe média que consumia. Porque pensa comigo, você tem aí, ó, primeiro, uma mão de obra escrava. Essa mão de obra escrava ela é liberta, só que essas pessoas têm que consumir, mesmo ficando à margem da sociedade. Sem contar que muitos imigrantes acabaram adentrando no nosso país e tornaram muito mais robusta essa classe média, ou seja, essa classe social que necessitava de consumir, tinha que comprar seu próprio alimento, sua própria comida, seu próprio calçado, seus próprios remédios, querendo ou não, moçada, isso favoreceu demais um ciclo benéfico de crescimento aqui para a região sudeste, certo? Ó, ciclo benéfico de crescimento. Guardem isso, tá? Por quê? Ó, da soma dessa industrialização mais essa classe média consumidora, nós temos o quê? O surgimento das pequenas fábricas aqui no estado de São Paulo, pessoal. Só que essas pequenas fábricas eram do quê? Bens de consumo. Por exemplo, aí roupas, alimentos, coisas assim de utilização imediata, certo? Que nós chamamos aí de bens de consumo, certo? Só que pensa comigo quanto ao período, pessoal. Nós estamos falando das primeiras décadas do século XX, décadas muito turbulentas, regadas aí com 2 guerras mundiais. Se pensarmos ali que a Primeira Guerra Mundial se iniciou em 1914, o século ele já começou muito turbulento. E esse período de entre-guerras, ele criou muita dificuldade para a importação. Tudo que o Brasil precisava comprar de fora, ele não conseguia. O que para alguns é uma crise, para outros é oportunidade, né, pessoal? É aí que nós temos a instituição da chamada política de substituição de importações. O que significa isso? Não está conseguindo comprar de fora? Está com dificuldade para comprar de outros países? Fabrica aqui dentro. O Brasil começou a substituir aquilo que ele comprava de fora por produtos fabricados internamente, ou seja, por produtos nacionais. Tudo aquilo que o Brasil não conseguia comprar de fora, ele começou a fabricar aqui dentro. Isso daí foi o impulso inicial para o nosso processo de industrialização. Isso ainda lá na década de 1920, por exemplo, tá, pessoal? Nós tivemos aí, ó, um início. Tudo tem que ter um início, pessoal. Por mais lento que seja, tem que ter um início, certo? Soma-se a isso que a nossa região sudeste tem um grande potencial hidrelétrico, como nós vimos na aula passada. Soma-se a isso, pessoal, que vocês já têm de conhecimento de que a região sudeste também tem reservas minerais, como, por exemplo, de ferro e manganês.
no quadrilátero ferrífero, tem petróleo na bacia de Campos, no Rio de Janeiro, que começou a ser prospectado aí questão de 10, 15 anos depois, na década de 1930, 1940. Percebam, pessoal, que criou-se ali um eixo de logística, ó, da região ali do quadrilátero ferrífero, que vocês podem ver no mapa aí, que está nesse quadradinho branquinho. Você tem aí ferrovias, né, no caso a Vitória-Minas, né, estrada de ferro Vitória-Minas, interligando o quadrilátero ferrífero até o Porto de Vitória. Você tem a estrada de ferro central do Brasil interligando até essa região do quadrilátero ferrífero com São Paulo. Isso permitiu o quê? O desenvolvimento da nossa industrialização. Só que, moçada, vamos falar a verdade, né? Para instalar as indústrias de base precisa de muito investimento. E o único ente nacional que poderia fazer isso era o governo. Quem assumiu essa bucha aí na década de 1930 foi o governo de Getúlio Vargas. Ele começou com a política da industrialização de base do Brasil. O que é isso, cara? Produzir bens de produção, galera. Basicamente, fundar siderúrgicas, como é o caso da Uzi Minas, lá em Minas Gerais, a Cosipa aqui em São Paulo, a CSN no Rio, e indústria petroquímica, Petrobras, né, que só veio aí na década de 1950. Qual é a ideia, pessoal, das indústrias de base? Produzir bens para outras indústrias poderem industrializar. Essa que é a real. As indústrias de base, como é o caso das siderúrgicas e da petroquímica, o produto delas é utilizado por outras indústrias no processo produtivo, certo? Olha aí, ó, Companhia Siderúrgica Nacional. Isso evoluiu? Evoluiu pra caramba, pessoal. Tanto é que a região sudeste hoje tem os maiores parques industriais do país. Por exemplo, ó, nós temos na região metropolitana de São Paulo, RM de São Paulo, indústrias mecânicas, químicas, automobilísticas. Na região metropolitana do Rio de Janeiro, nós temos como muito forte a indústria naval e petroquímica, graças principalmente à Bacia de Campos, que nós acabamos de falar agora aí. Na região metropolitana de Belo Horizonte, nós temos uma indústria automobilística muito forte, só que nós não podemos esquecer, que em Minas Gerais também tem a região do quadrilátero ferrífero, né, pessoal, que produz ali muitos itens da siderurgia e da metalurgia, ou seja, trabalham muito com ferro, com aço, né? A produção lá é gigantesca porque tem a produção do lado, né, pessoal? A área de extração é do lado, então realmente se destaca muito, certo? De todos esses estados, com certeza São Paulo tem um destaque maior, né, pessoal? Não há como negar, tá? Por exemplo, aí, ó, Campinas com um polo de informática. Diga-se de passagem que Campinas hoje é um tecnopolo de informática, né, pessoal? Tecnopolo é quando você tem a área de produção, mas também você tem instituições, você tem universidades que pesquisam para aplicar esse conhecimento na produção, né? É o caso de Campinas com o Tecnopolo de Informática, é o caso de São José dos Campos com o Tecnopolo da Aeronáutica, porque em São José dos Campos você tem o ITA, Instituto Técnico da Aeronáutica, você tem a fábrica da Embraer, você tem o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Cara, São José dos Campos é um tecnopolo violento, galera. Assim como São Carlos também, que é um tecnopolo de mecatrônica. Mas poderíamos destacar também outras indústrias aí, pessoal. A indústria calçadista de Franca, a têxtil de Americana, vizinha nossa aqui de Piracicaba, a petroquímica de Paulínia, onde nós temos a Replan, né? Nós temos aí uma usina de refinamento de petróleo, né? De refino de petróleo aqui em Paulínia. Nós temos em Cubatão também uma indústria petroquímica. E é muito louco, pessoal, porque se vocês observarem esse mapa que tem na apostila aqui, vocês vão perceber que os parques industriais do estado de São Paulo, assim como a interligação com Minas Gerais e com Rio de Janeiro, obviamente que se dá pelo meio do sistema de logística, rodovias e ferrovias. O que você vai fazer depois? Você vai dar um pause nessa tela e você vai ver o mapa que eu acabei de fazer agora e o mapa da apostila. Imagine você sobrepor um sobre o outro. Você vai perceber que principalmente esse eixo de industrialização no estado de São Paulo, ele vai pela rodovia Bandeirantes-Anhanguera ou Anhanguera-Bandeirantes. Depois você vai conferir isso daí e vai ler um pouquinho melhor na apostila. Falou? E sobre o estado de São Paulo, pessoal. O estado de São Paulo hoje ele é um grande foco do chamado agronegócio, né? A gente vai perceber que a produção agrícola da região sudeste ela é muito variada, como vocês podem observar nesse mapa. Eu não vou ficar repetindo coisa por coisa, tá? Mas o agronegócio ele vem pegando muito aqui em São Paulo, né, pessoal? São Paulo vem se desenvolvendo muito no que nós chamamos de agronegócio, tá? O interior de São Paulo vem se desenvolvendo muito, isso vocês podem observar até pelo mapa de vocês, ok? Dá uma olhadinha nas mesorregiões, pessoal, do estado de São Paulo, das regiões, ou seja, a regionalização do estado de São Paulo, porque às vezes eu vou falar de alguma cidade, você não sabe onde fica, olha nesse mapa aí de baixo, certo? Destaque de desenvolvimento no agronegócio, pessoal. O estado de São Paulo,
ele tem mais hoje da metade da produção sucroalcooleira nacional, ou seja, o estado de São Paulo sozinho, ele produz mais da metade do açúcar e do etanol de todo o Brasil. Destaques, cidades de Piracicaba, Campinas, Sertãozinho, Ribeirão Preto, Jaú e Araraquara, que vocês vão olhar no mapa depois para saber mais ou menos onde que fica essa produção aí. No que se refere a Piracicaba, pessoal, nós temos que lembrar daquela Joy Venture, né? Já viram esse símbolo, né? Da Raízen, né? O que poucos alunos sabem, pessoal, é que a Raízen, uma das maiores empresas do setor sucroalcooleiro aqui da América Latina, é uma fusão, é uma união de risco, é uma Joy Venture entre a Royal Dutch Shell, né? Inglesa, e a Cosan, né, que seria um grupo ali empresarial aqui de Piracicaba que dominava toda essa parte de usinas de cana-de-açúcar, né? Então a Raízen é uma fusão, aí, um projeto de risco entre os dois aí, mas de risco não está tendo nada, porque está crescendo pra caramba nos últimos anos, né? Perfeito. E também quanto ao agronegócio, pessoal, aqui no estado de São Paulo nós temos que lembrar a produção de laranja, cara. Maior produtor mundial de laranja, pessoal. 70% de todo o suco de laranja do mundo vem do estado de São Paulo, se vocês terem uma ideia. Destaques, Limeira, né? Laranja, Limeira, tudo a ver, né? Itápolis, Bebedouro, Araraquara, Catanduva, São José do Rio Preto, Barretos e Botucatu. É lógico que temos outros locais, né, pessoal, com outras produções também significativas, mas eu só coloquei essas duas aí para elencar um pouquinho para vocês esse dinamismo da região sudeste, ok? Principalmente do estado de São Paulo, no que se refere ao agronegócio. Aula de hoje, pessoal, nós vamos adotar o mesmo procedimento da apostila, que é separar, regionalizar essa grande região sudeste em sub-regiões econômicas, tá? Então a gente vai dividir um pouquinho e trabalhar as suas principais características. Falou? Vamos começar pela principal, galera. Qual que é a principal? O chamado Sudeste Metropolitano. Bate o olho no mapa aí, ó. Tá vendo? Essa área aí, moçada, que engloba as duas grandes metrópoles nacionais, né? São Paulo e Rio de Janeiro, que para alguns autores já é uma megalópole, né? Assim como também engloba uma cidade importantíssima chamada Campinas. O que destaca-se, pessoal, no chamado Sudeste Metropolitano? Bingo! A sua grande, intensa rede industrial. Nós temos uma indústria super diversificada nessa região, né, pessoal? Seja ali pro lado de São Paulo, seja pro lado de Campinas, seja ali pro litoral, na região de Santos, pegando o Vale do Ribeira ali, ó, o Vale do Paraíba, indo em direção ao Rio de Janeiro. O forte aí é a rede industrial, certo? Então nós temos muitas indústrias nessa região do Brasil, principalmente aí no caso que nós estamos falando da região sudeste. Só que além disso, pessoal, as pessoas esquecem dos chamados cinturões verdes. O que é isso? São cidades que ficam do lado dessas cidades maiores e que têm uma função claramente agrícola. Para quê? Produzir legumes, verduras, né, hortaliças diversas aí para suprir esses grandes centros urbanos. É o caso, por exemplo, de Mogi das Cruzes, ali do lado de São Paulo, onde essa foto aí foi tirada, que vocês estão vendo aí, ó. Você tem ali uma agricultura, uma policultura, para falar a verdade, né, para abastecer os grandes centros, ok? Além disso, poderíamos destacar também a pecuária leiteira, pessoal, isso na região lá do Vale do Paraíba. Quando nós falamos em Vale do Paraíba, significa que é onde está cravado o rio Paraíba, certo? Nós temos uma forte pecuária leiteira lá e também temos próximo à região de São Roque, Sorocaba, um grande centro de fruticultura, pessoal. Quem já foi para São Roque sabe o que eu estou falando, né? Tem uma produção de suco de uva e de vinhos muito grande, tá? Bem próximo aí da nossa capital, São Paulo, certo? Mais uma região aí, pessoal, ou melhor dizendo, mais uma sub-região econômica, tá? Iremos aí para o chamado Oeste Paulista. Dá uma olhadinha no mapa de São Paulo aí, ó. Estão vendo? Pega a maior parte do estado de São Paulo, né, pessoal? É onde temos localizada a cidade de Piracicaba, ou ainda Barretos, ou ainda Araçatuba, passando até mesmo por Presidente Prudente, já bem na pontinha do estado, né? Bem pro lado oeste do estado de São Paulo. A predominância aí, pessoal, com certeza é a pecuária extensiva. Pecuária aí no caso de corte, tá? Fornecimento de carne. Só que quando nós falamos em pecuária extensiva, pessoal, ainda assim em algumas regiões nós temos uma pecuária que transita para o intensivo, tá? Por quê? Porque tem muito capital investido. É uma pecuária com muito capital investido, com uma produtividade muito alta. Só tem pecuária nessa região? Lógico que não, pessoal, é de um dinamismo fantástico esse chamado Oeste Paulista, né? Você tem, por exemplo, cana-de-açúcar, né, entre Piracicaba e Ribeirão Preto, né, nesse meio que eu busquei colocar para vocês aí. Nós temos laranja, a começar, por exemplo, aqui da região de Limeira, que é vizinha nossa, ou ainda passando pelo centro do estado, região de Jaboticabal, Araraquara, né? Então temos muita produção de laranja,
O estado de São Paulo tem uma liderança fantástica na produção de laranja aqui no Brasil, né? E também a soja, pessoal. Em algumas porções do Oeste Paulista nós temos aí a cultura da soja, certo? Mais uma sub-região, galera. Vamos lá, ó, o chamado Triângulo Mineiro. Quanto vocês já ouviram falar? O Triângulo Mineiro. Mas o que é o Triângulo Mineiro? Aqui, pessoal, ó, esse destaque aqui. Tudo bem que alguns alunos olham e falam, meu, eu não estou vendo triângulo nenhum aí. O triângulo aí, pessoal, seria formado, ó, da confluência aí do rio Paranaíba com o Rio Grande, né? Em tese, aí você tem a formação de um triângulo, né? Um triângulo aí. Diga-se de passagem, pessoal, que do rio Paranaíba com a junção do Rio Grande é que nós temos a formação do chamado Rio Paraná, que é um rio importantíssimo no contexto aí do Mercosul, certo? O Forte, pessoal, detalhe, hein? Nessa região do Triângulo Mineiro nós temos duas cidades importantes, muito importantes. Uma é Uberaba e a outra é Uberlândia. Uber e Uber. Aí você fala Uber, o teu aluno pensa Uber. Mas não, pessoal. A ideia de Uberaba e Uberlândia, esse Uber vem do Uber, que seria a teta da vaca. Sim. Aliás, esse CD é muito bom, pessoal. Esse disco aí, essa obra é muito boa, vale a pena, tá? Uber vem da tetinha da vaca, pessoal. Então, a atividade preponderante na região do Triângulo Mineiro é a pecuária, pessoal. Só que no caso aqui, a pecuária leiteira, principalmente. Tem a de corte, tem a fornecimento de carne, sim, mas tem pecuária leiteira também. Nós temos aí uma pecuária com uma altíssima produtividade, pessoal. Uma região aí que tem um potencial muito grande para pecuária, certo? Além da pecuária, se destaca também a policultura. Por quê? Porque temos produção de soja, temos produção de arroz, tem produção de milho, tem produção de algodão e tem produção de cana-de-açúcar, pessoal. Então, realmente é uma região muito rica aí do território mineiro, né? Da região de Minas Gerais, certo? Então, essa região do Triângulo Mineiro aí é uma região muito propensa ao que nós chamamos de agro, certo? Agro é tech, agro é pop, agro é tudo, né, pessoal? E realmente essa região aí é muito forte nesse sentido, ok? Mais uma sub-região, o chamado Sul de Minas. Fica ali entre Minas e São Paulo, né? Sul de Minas, pessoal, nós temos como destaque duas cidades, tá? Santa Rita do Sapucaí e Poços de Caldas. Tá. Quando nós falamos em Poços de Caldas, vem na cabeça de muitos alunos o doce de leite. De outros vem a produção de queijo. Não tá errado, pessoal. Posso falar a verdade para vocês, não tá errado. Por quê? Porque um dos fortes dessa região é realmente a pecuária leiteira, né? Então a produção de derivados, queijo, manteiga e até mesmo doce de leite que vem depois aí, realmente é muito forte, tá? Só que além da pecuária leiteira, tem uma atividade importantíssima que poucos alunos lembram nessa região, que é a atividade cafeeira, pessoal. O café casou com essa região aí, porque é uma região um pouco mais elevada, planaltos elevados, região ali da Serra da Mantiqueira. Então nós temos um clima um pouco mais propício para o café. A temperatura não é tão alta, o café pegou maravilhosamente bem nessa região, tá? E outra coisa, moçada, Santa Rita do Sapucaí é um tecnopolo de telecomunicações. Nós temos empresas como essa que vocês estão vendo aí, a Nice, que é uma empresa italiana, e todas elas trabalham com componentes do ramo de telecomunicações, né, de telefonia e por aí vai, tá? Então é uma região que vem se desenvolvendo muito nesse sentido, assim como também com as suas estâncias hidrominerais, como é o caso de Poços de Caldas, né, pessoal? Que tem algumas águas diferenciadas, isso acaba atraindo muito o turismo, né? Principalmente aí turismo da terceira idade, tá? É muito atraído para a região de Poços de Caldas por causa dessas águas, né? Algumas águas termais, inclusive. Aí você vai falar, mas da onde que vem isso? Então, pessoal, o que poucos alunos sabem é que em eras geológicas passadas, a região de Poços de Caldas era uma região de um grande vulcão. Então nós temos aí nessa região de Poços de Caldas, entre São Paulo e Minas Gerais, uma área de um vulcão desativado. Não tem mais perigo algum, tá, pessoal? Já está aí desativado há muito tempo, tá? Esse vulcão aí já está inativo, a palavra desativado é feio, né, pessoal? Está inativo já há centenas de milhões de anos e não tem risco algum, tá? Mas o legal dessa imagem aérea que vocês estão vendo aí, que mostra Poços de Caldas e a sua vizinha Andradas, é que você percebe claramente assim uma bordinha de relevo que representa muito bem como se fosse um topo, né? A borda de cima, né, do vulcão. É muito interessante isso, tá, pessoal? Poucos alunos sabiam disso daí também. Perfeito? Pois bem, mais uma sub-região, galera. O norte de Minas. Cara, aqui é problema, hein? Dá uma olhada no mapa, ó. Tá vendo? Norte de Minas, pessoal, tem uma cidade de destaque apenas, a cidade de Montes Claros. É uma região que... É uma sub-região, desculpa,
que, se considerarmos a região sudeste, pessoal, ela é a menos dinâmica economicamente falando. Isso se deve muito às suas características naturais. Vocês não vão lembrar, 2 aulas atrás, mas eu vou relembrar vocês, pessoal. É uma região com predomínio de clima semiárido, meu. Você tem uma transição de um clima aí úmido para um clima mais seco. Então, uma região de clima semiárido, é uma região que tem um predomínio de vegetação de caatinga. Sim, pessoal, estou falando de sudeste, não estou falando de nordeste, não. Então, querendo ou não, é uma área que tem uma dificuldade muito grande para você conseguir desenvolver atividades que tenham um dinamismo econômico. Você vai ter, por exemplo, aí, ó, só para vocês terem uma ideia, o norte de Minas é uma área de atuação da SUDENE, pessoal, Superintendência para o Desenvolvimento do Nordeste. Professor, mas Minas Gerais não é no Nordeste. Não é, pessoal, mas o norte de Minas, onde vocês estão vendo essa região aí pintadinha, né, mais o extremo norte de Minas, é uma área onde você tem um clima semiárido característico, uma caatinga característica. Então, naturalmente falando, ela lembra muito o sertão nordestino. Lembra muito. Então, as mesmas políticas que são implantadas nessa região do sertão nordestino acabam sendo implantadas aí no norte de Minas. Por quê? Porque o seu complexo natural, clima, relevo, vegetação e hidrografia, são muito semelhantes. Consequentemente, a economia também puxa muito, pessoal. Por exemplo, ó, pecuária extensiva, só que uma pecuária extensiva de baixa produtividade, porque você não tem como ter muitos pastos ali o ano todo disponível. Então, são animais mais magros, são animais que demoram para engordar. É uma pecuária de baixa produtividade, tá, pessoal? Assim como a agricultura, ela também é de baixa produtividade. O que vem ganhando um pouquinho mais de destaque é a silvicultura, pessoal. Algumas áreas que são um pouquinho mais úmidas são utilizadas para o plantio aí de espécies como o eucalipto, né, cuja madeira acaba sendo utilizada aí depois para a área de construção civil e até mesmo a indústria de papel e celulose do sul da Bahia, tá? Só que, moçada, temos que lembrar uma coisa, tá? Espécies como essa consomem muita água do solo. Não seria a melhor espécie para essa região, né? Mas não podemos falar nada nesse sentido, né? É o que está dando um pouquinho só de dinamismo econômico para essa região. Mais uma aí, galera. O Sudeste Oriental. Onde fica isso? Aqui, ó. Você tem praticamente a feição leste do estado de Minas, o estado do Espírito Santo e praticamente o centro-norte do Rio de Janeiro, certo? Destaques: Campos dos Goytacazes, né, no Rio de Janeiro, e a cidade de Aracruz, no estado do Espírito Santo. O forte dessa região, pessoal, a atividade principal é a atividade canavieira, ou seja, a produção de cana-de-açúcar. Mas também nós podemos encontrar café, graças a esse relevo mais elevado. Então tem aquela questão de que a temperatura é um pouquinho mais baixa, né, favorece bastante. Tem também a silvicultura, que nós acabamos de falar agora, né, do norte de Minas, essa porção do norte do Espírito Santo também, assim como o sul da Bahia. Alguns autores estão chamando essa região de deserto verde, né, porque você tem ali vegetação, mas é uma vegetação que vai ser abatida para outras finalidades, né? E nós não podemos deixar de lembrar, pessoal, aí da extração de petróleo que nós vemos e possuímos no litoral do Espírito Santo, do Rio de Janeiro, Bacia de Campos, né, que foi a primeira grande bacia petrolífera explorada aqui no Brasil e que traz muitos dividendos, né, traz muita renda, traz muitos royalties, tanto para o estado do Espírito Santo quanto para o estado do Rio de Janeiro, que depende muito disso daí, tá? É uma grande fonte de divisas aí para o Rio de Janeiro, ok? Mais um aí, moçada, o chamado Vale do Ribeira. Dá uma olhada no mapa de São Paulo aí, ó. Vale do Ribeira, pessoal, é o extremo sul de São Paulo. É um estado de São Paulo que não existe no estado de São Paulo, pessoal. Quem já foi lá sabe o que eu tô falando, tá? Os únicos destaques aí, ó, cidade de Registro, e poderíamos também citar a cidade de Eldorado, que eu não coloquei aí, que é a terra do nosso presidente, né, do Jair Bolsonaro. Essa porção, pessoal, do sul do estado de São Paulo, ela é muito atípica, ela é muito diferente do restante da região sudeste e principalmente diferente do restante do estado de São Paulo, que é tão dinâmico economicamente. Por quê? Porque é uma região onde nós temos a maior preservação de Mata Atlântica no estado de São Paulo. Tem muitos parques, pessoal. Entre eles, por exemplo, o chamado Parque do Petar. Não sei se vocês já ouviram falar. Parque Estadual Turístico do Alto Ribeira. O Petar, pessoal, é a região do estado de São Paulo com maior conservação da chamada Mata Atlântica, pessoal. E, curiosamente, o forte deles não é apenas o fato de ter essa vegetação exuberante, mas também
é que nessa região do estado de São Paulo que nós temos uma grande quantidade de cavernas, pessoal. Os espeleólogos fazem a festa nessa região. Por quê? Porque dentro do Parque do Petar tem muitas cavernas, tá? Uma formação calcária riquíssima, sendo que o núcleo principal lá é chamado de Caverna do Diabo, né? Porque a aparência é muito feia mesmo se você observar. Mas por dentro é maravilhoso, é muito lindo e vale a pena uma visita. Aí vocês vão me perguntar assim, mas o que vai girar economicamente numa região como essa? Pessoal, como eu falei para vocês, o fato de ser uma região mais preservada de Mata Atlântica, não é porque foram bonzinhos lá não, é que realmente o relevo lá ele é mais sinuoso, como vocês podem observar aí, né? Você tem uma reentrância da Serra do Mar ali em direção ao continente, então é mais elevado o relevo, então você tem ali toda aquela declividade, né? Aquela área toda tensa quando nós falamos em relevo, então o acesso acaba sendo um pouco mais difícil. É uma área com acesso, como eu falei, um pouco mais dificultoso, então isso favoreceu bastante a manutenção dessa vegetação, tá? Tanto é que muitos parques acabam sendo coordenados por grupos de descendentes de quilombolas. Inclusive o Parque do Petar, pessoal, tem muitos núcleos lá que são cuidados, administrados por quilombolas, por descendentes de quilombolas. É muito interessante isso daí, tá? Economicamente, de forma viável, nós temos uma produção gigante de banana, porque a umidade lá é muito grande, então isso favorece muito a produção de banana. E graças aos imigrantes japoneses que nós vimos na aula passada, pessoal, a produção do chá na região ali de Iguape, também é uma cidadezinha importantíssima ali da região do Vale do Ribeira. Então nós temos a produção de chá, que é essa espécie aí vegetal muito utilizada para fazer em efusão, para fazer o chamado chá. Ok? E mais uma região, pessoal, essa última, ó, o centro de Minas. Olha no mapa aí, ó. Essa região do centro de Minas, pessoal, ela é extremamente importante para a economia do país todo, tá? É onde nós temos Belo Horizonte. Não que Belo Horizonte seja a maior economia, não é isso. Mas é nessa região que nós temos o chamado quadrilátero ferrífero, pessoal, onde se produz aí 75%, praticamente 3/4 de todo o ferro do território brasileiro. Então, uma área que se destaca demais, pessoal, pela extração mineral. Só que, infelizmente, nos últimos anos, né, pessoal, fomos brindados aí via irresponsabilidade ou por uma soma de atos irresponsáveis, fomos brindados aí com desastres ambientais, como é o caso de Mariana em 2016 ou ainda em Brumadinho em 2019, onde tivemos rompimento de barragens, né, como nós já estudamos esse ano também. E nós tivemos aí um prejuízo gigantesco, né? Perdas humanas e materiais, tá? Além, pessoal, da produção mineral, além da extração mineral, na região metropolitana de Belo Horizonte nós temos também uma indústria, automobilística muito forte, destaque ali para a fábrica da Fiat, e também uma indústria de base muito forte, muitas siderúrgicas localizadas nessa região, devido principalmente aí à área de extração mineral que nós temos aí de proximidade, que seria o quadrilátero ferrífero, ok? Enfim, pessoal, vocês viram que todas as regiões aí tem alguma coisinha, né? Tirando o norte de Minas, tirando o sul de São Paulo, né? Que seria ali o Vale do Ribeira, o restante, todas as áreas são muito dinâmicas economicamente, seja pelo setor primário, né? O agro, seja pelo setor secundário, né? Que seria ali as indústrias, ou mesmo pelo setor terciário, no caso de São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Campinas, outras cidades médias como São José dos Campos, como Piracicaba, Ribeirão Preto, entre outras ali, que tem um setor de serviços muito diversificado e muito polivalente, certo? Dá uma lidinha depois na apostila aí, pessoal, lê parte por parte, pega esses mapas que eu coloquei para vocês, vai pausando, vai sentindo essas regiões aí, qualquer dúvida eu tô no chat aí com vocês, falou? Abraço, moçada, e até a próxima!